Bom, agora eu vou passar para vocês como é que funciona dentro do sistema Datalog, lançamento de registro de contas a pagar. Então, primeiro passo, selecionar a unidade que pertence à pendência, o lançamento da conta. No caso aqui eu vou usar como MGF, como exemplo, Maringá. Movimentação, seleciona movimentação, financeiro, contas a pagar. Selecionado contas a pagar, primeiro passo é abrir um novo registro e cadastrar. Assim que você abrir o sistema de contas a pagar, ele vai listar aqui todas as contas que tiver num período pré-estabelecido aqui que o sistema abre, que é o período de uma semana. Então todas as contas com vencimento em uma semana o sistema vai abrir. Vai abrir aqui para poder demonstrar. Como é um registro novo, clique em cadastrar. Clicou em cadastrar, ele vai abrir a tela para o lançamento. O número do registro o sistema vai gerar automaticamente depois de salvar. E o primeiro passo é selecionar, buscar o fornecedor. Se o fornecedor já for um fornecedor cadastrado, ele vai estar com o nome relacionado aqui na linha. Se ele não tiver cadastrado, tem que ser cadastrado primeiramente o CNPJ, razão social e os demais dados. Depois de cadastrar a informação do fornecedor, vem aqui e seleciona, digitando o início da razão social do fornecedor, ele vai trazer. No caso aqui, para exemplo, a gente vai usar uma das unidades da transportadora, que é a unidade Maringá. Selecionado o fornecedor, primeiro passo, depois disso, é a conta contábil, que esse registro ele vai ser lançado. Então essa conta contábil é muito importante, tem que ser bem claro, bem objetivo a que se refere a essa despesa. Então, para facilitar a localização da conta, o primeiro dígito ele vai corresponder a despesa ou receita. Então, o número 1 sempre vai ser despesa, o número 2 sempre vai ser receita, que não vai ser usado aqui no caso, que é contas a pagar. Então, sempre vai ser utilizado despesa. O segundo dígito ele corresponde ao tipo de despesa. No caso aqui, despesa com pessoal, que é 1.2. E o terceiro dígito, o subgrupo dessa despesa, né? Então, despesa com pessoal, né? A equipe no caso aqui que a gente está usando como exemplo, da pendência, da despesa a ser lançada. Depois do primeiro dígito, o último dígito, que é o quarto, que é onde o sistema busca mesmo a informação para poder registrar a despesa. Então, no caso aqui, a gente tem salário, que é o 1, INSS, GPS e assim por diante. Todas as despesas de salário. Então, eu quero buscar despesas com pessoal. A primeira coisa que eu vou fazer, 1 despesa, 2 despesas com pessoal. 1.1, despesas com impostos tributários. Ponto 3, despesas operacionais. Então todas as despesas operacionais elas vão aparecer como 1.3 e ela se divide da seguinte forma: 1.3, ponto 1 é transferência. Todas as despesas com esses 3 dígitos eles vai corresponder à transferência. Dentro de transferência, aí eu tenho a nomenclatura da despesa, que eu vou ter serviço com terceiro, o gerenciamento de risco, rastreadores e as demais referentes a essa opção. Só correr aqui rapidinho. 1.3 são despesas operacionais, 1.31 despesas operacionais de transferência, 1.32 distribuição, 3.3 despesas com frota, 3.4 outros gastos operacionais. Aí são gastos aleatórios que não tem uma frequência, né, nessas despesas, e que pode ser qualquer uma outra. No caso aqui a gente colocou como empilhadeira, que é um uso não frequente, insumos, estresse e qualquer um outro que for necessário, que se não tiver cadastrado, aí existe a possibilidade de ser cadastrado. 1.5, perdas, né? Então extravio, avaria, multas
né, multas de balança, que também isso corresponde a perdas, e outros que pode ser cadastrado de acordo com a necessidade. 1.6 comissões de frete, que são fretes repassados da matriz para as unidades. 1.4 despesas administrativas. Dentro de despesas administrativas a gente tem consumo e ocupação, né, que aí corresponde a aluguel, água, luz, telefone, internet, assim vai. 1.42 serviços terceiros. E serviços terceiros são prestadores de serviço, então serviços contábeis, assessoria jurídica, consulta cadastral, serviço de TI, manutenção de sistema, assistência técnica, de equipamento, e assim vai. Ponto 3, 1.4.3, consumo, então material de consumo em geral, né, e aí segmentado para cada um desses consumos: material de consumo, uso diário, material de expediente, locação de impressoras, material gráfico, material promocional e outros diversos custos de material de consumo. Outras despesas, aí o próprio nome diz, são despesas não frequentes também: assinaturas, jornais, doações, brindes, premiações e assim por diante. Despesas financeiras são despesas bancárias, né? Então todas as despesas bancárias, tarifas, juros, juros sobre empréstimos, IOF e assim vai. Um 1.5 despesas com bens de capital, investimento em instalação, imóveis, veículos, equipamento de informática, softwares em licenciamentos, móveis e utensílios. Então todo aquilo que é ativo fixo da empresa, ele vai ser lançado nessa conta. E dentro dessa despesa de bens de capital tem amortizações, empréstimos, parcelamentos e impostos, parcelamentos de impostos federais e assim vai. 1.6 despesas com viagens da gestão, da diretoria ou de funcionários da empresa. Ele vai ser lançado nessa conta. Então despesas com hospedagem, locação de veículos, refeição, estacionamento e todas as despesas relacionadas a custos com viagens. Um 1.7 é Prolabore, né? Então todas as retiradas dos sócios, e aqui tem as várias opções para lançamento dessas retiradas. 1.8 renegociação de dívidas antigas, e caso exista alguma coisa, essa é a conta para ser lançada. Selecionou o tipo de conta, no caso aqui vamos usar como um salário, uma despesa como pessoal. Perdão, não vou usar salário não, porque o salário o sistema vai gerar automático. Eu vou colocar aqui uma despesa de manutenção, aluguel. O aluguel 1.4.1.1 correspondente a aluguel. Operação é aonde se aloca esse custo, né? E qual que é a operação de receita que faz o pagamento desse custo. Então, para cada unidade, dependendo do fluxo de entrada, tem uma opção diferente, né? No caso, para a maioria das unidades, é sempre o Maxi WMS, que é uma das maiores receitas. Centro de custo ele vai entrar sempre, neste caso, como corporativo, né, que é um custo corporativo,
né, o aluguel não é um custo que corresponde à unidade, mas ele não é um custo de um setor individual, ele é custo corporativo. Se fosse, por exemplo, agregado, ele entraria em distribuição, né? Se fosse um conserto de uma paleteira, armazenagem, monitoramento de câmeras, armazenagem. Se fosse uma despesa com refeição do cliente comercial. E de acordo com o tipo de despesas, automaticamente você vai conseguir identificar onde que ele se enquadra. Selecionei o centro de custo, agora eu vou dizer qual é a alocação desse custo. Então, como é que funciona isso? A alocação do custo quer dizer qual a que CNPJ que vai estar responsável por essa despesa. Então, no caso de aluguel, ele vai ser sempre matriz. Ele é uma despesa local, uma despesa de Maringá, só que é um custo matriz. Ele vai ser baixado contabilmente pela matriz. Entendeu? Essa alocação de custo nada mais é do que aonde que esse custo vai ser alocado, né? Qual o CNPJ que vai estar fazendo esse pagamento. Nesse caso aqui dentro da transportadora, você vai conseguir localizar para qual o destino de faturamento. Então, se ele é um faturamento da Rota, se ele é um faturamento da Rorita, se ele é um faturamento da Excargo, então por aqui que você vai identificar. Se ele for Excargo, sempre vai ser MGF. Se ele for Rorita, Rota, ele vai sempre entrar na matriz. Histórico, aqui se refere, então mês de referência, no caso do aluguel aqui, mês de referência desse lançamento, qual a unidade a gente já tem, que é a unidade Maringá, e qualquer informação que seja importante para ser guardada junto nesse registro. O número do documento, o número da nota fiscal, qual que é a emissão, o período, né, de quando ele corresponde esse custo. Então o aluguel pode estar com vencimento para pagamento no mês... nós estamos em setembro, ele pode ser um pagamento que vence em outubro, só que ele é uma despesa do mês de setembro, né? Então ele tem que ser lançado em setembro, a data de origem dele tem que ser de setembro, porque esse custo vai ser alocado no mês corrente, o vencimento dele pode ser em qualquer período para frente, não importa. Isso aqui é muito importante na hora de fechar o DRE. O custo, a data de emissão do registro de contas a pagar ou a receber, ele tem que corresponder ao período do exercício. Se o aluguel ele está sendo cobrado referente ao período de setembro, ele tem que ser lançado em setembro. Se o pagamento, o vencimento dele é outubro, não importa, o vencimento ele pode ser outubro, mas a emissão tem que ser no mês corrente. Mas eu recebi a cobrança em outubro, recebi no dia 5 de outubro, não tem problema, o registro, a cobrança é referente ao mês de setembro, então o registro tem que ser feito dentro do mês de setembro, senão o relatório do DRE, o resultado da empresa, ele vai ser distorcido. Seleciono a data, seleciono o vencimento e aí o valor. Selecionei o valor, coloquei aqui, venho, salvo o registro. Salvei o registro, a parte de lançamento desse registro ela está feita, né? Aqui acaba o procedimento de lançamento de contas a pagar. Qualquer dúvida, estou à disposição.